nós falaremos sobre engajamento cultural. Então eu vou apresentar a minha tela aqui para vocês, e aí vocês me avisem quando já estiver aparecendo. Nós estamos falando aí, então, desse livro, né, do Igreja Centrada do Tim Keller. Estamos nos baseando praticamente integralmente aí nele. Então, não sei se está aparecendo a minha miniatura aí na tela de vocês, mas é esse livro aqui, Igreja Centrada. Já fiz um merchan dele no começo, um livro muito bom, como você já deve ter percebido nas últimas aulas, né? Nesta quinta aula, o Tim Keller vai falar muito sobre engajamento cultural. Eu queria dar uma contextualizada, né, no livro e no que é a proposta desse livro, por que Igreja Centrada, para a gente entrar nesse tema do engajamento cultural, que é muito importante, na verdade, tá, aqui dentro do livro, porque ele lida com um tema, né, muito sensível para a maneira como a igreja se vê e para a maneira como a igreja se organiza e age, né, e tudo isso vem no contexto da proposta dele, de uma igreja centrada. Então, o que o Tim Keller faz nesse livro da Igreja Centrada? Ele tenta desenvolver uma visão teológica. Tá? O que é isso? Não é uma teologia bíblica, uma teologia sistemática, né? Não é aquela base doutrinária. Na verdade, é uma camada intermediária entre essa base doutrinária, né, que tem a ver com a tradição teológica que você vem, a sua denominação, né? Então, por exemplo, os presbiterianos, em geral, tem lá uma confissão, né? Tem lá os seus recursos teológicos base, né? Tem todas as suas doutrinas, o seu catecismo, né? E isso seria a sua base doutrinária. Não é isso que o Tim Keller tenta definir aqui. Ele tenta um caminho intermediário entre essa base doutrinária, né, e aquela modalidade ministerial, que seria aquela resposta, né, ao que fazer. Modalidade ministerial, então, envolve, né, a sua adaptação cultural ao contexto local, a adaptação da igreja, né, o estilo, a programação do culto. Então, são questões bem de ponta, assim, sabe? O processo de discipulado, o processo de evangelismo, né, como é que é o governo e a administração da igreja. É claro, gente, que essa modalidade ministerial, né, que o Tim Keller chama aqui, ela está na ponta, né, enquanto que a base doutrinária, né, o que a gente crê, a resposta à pergunta do que a gente crê, ela meio que faz com que as coisas fluam até chegar na modalidade ministerial. Né? Mas essa camada intermediária, que o Tim Keller chama de visão teológica, ela é muito importante, né, porque ela é a resposta do como que nós vamos enxergar as coisas, como que nós vamos definir a nossa visão, os nossos valores como igreja, o DNA do ministério, né? As ênfases e as posturas que a gente vai dar, né? A filosofia geral do ministério. Então, Tim Keller tenta definir aí no meio, né? pelo livro seu Igreja Centrada, essa visão teológica. Tá? Então, ele começa com uma proposta, né, de uma igreja centrada, como o nome sugere, em que ele tenta equilibrar 3 eixos, tá? Ele tenta centralizar em 3 eixos diferentes, que é o eixo do evangelho, o eixo da cidade, ou da cultura, tá? E o eixo do movimento. O que ele faz aqui? No eixo do evangelho, a gente tem, né, de um lado, o extremo aí do legalismo e da religião, e do outro lado, o extremo do relativismo e da irreligião. Então, Tim Keller fala assim, o ideal é a gente estar no centro quanto à nossa compreensão do evangelho, quanto ao evangelho em si. Né? Depois ele tem o eixo da cidade, em que a gente tem os extremos, né, da subadaptação, ou seja, a igreja local ali, né, ela é apenas desafiadora e confrontadora diante da cidade, então ela não abraça, não valoriza nada. E no outro extremo a gente tem uma superadaptação, em que a igreja acaba não desafiando e não confrontando a cidade em nada. Então, a cidade, a cultura, né? Então, nos 2 casos, o ministério acaba perdendo o poder de transformar vidas. E, de novo, a proposta do Tim Keller é que essa igreja esteja centrada na sua relação com a cultura. Vamos falar muito disso hoje. E aí, por fim, tem o eixo do movimento, né? Em que um dos extremos aí, aquilo que ele chama de movimento, tem nos extremos a tradição e a autoridade, em que você corre o risco, né, do isolamento, da rigidez estrutural e institucional. Então, esse é um risco muito real, que existe dentro aí da linha, né, do movimento, lá no extremo. No outro extremo, você tem aquela questão
do organismo que é muito flexível, né? Você corre o risco de perder suas raízes, a identificação com alguma herança, caindo numa informalidade completa, um apelo anti-institucional muito grande. Então, isso também acontece em vários movimentos aí, né? Cristãos que às vezes até se denominam não sou igreja. Quem já viu isso, né? A gente não é igreja, ou melhor, a gente não tem cara de igreja, porque a gente está aqui apelando, né, para as pessoas. E aí tem todo aquele discurso que a gente já conhece, né, que também é um grande perigo, porque, de novo, o próprio ministério, né, perde o poder aí de transformar vidas. Então, o Tim Keller vai elaborar esses 3 eixos, com a sua proposta de estarmos centrados, de não cairmos em nenhum dos extremos, tá? E nesses 3 eixos, então, ele começa com o Evangelho. A primeira parte, ele vai falar sobre a teologia a partir do Evangelho. A segunda parte, a renovação pelo Evangelho, então, como uma coisa dinâmica, que coloca a oxigenação, né, na nossa compreensão, na nossa vida, na vida da igreja. E aí, na segunda sessão, ele vai falar sobre o eixo da cidade, o eixo da cultura, considerando 3 partes, tá? Uma que é a contextualização do evangelho, uma que é a visão para a cidade, e agora, nessa aula, o engajamento cultural. Então, todas essas partes que eu citei, nós já vimos nas aulas anteriores. E, por fim, na terceira e última sessão, né, o eixo do movimento, ele também é dividido em 3 partes. Comunidade missional, ministério integrativo e dinâmica do movimento, que aí você precisa acompanhar as próximas aulas, tá? Então, é uma proposta bastante ousada, mas que o Tim Keller faz como um mestre. Gente, sem mais delongas, vamos para a nossa aula aí, então. Fica a dica para você se aprofundar mais ainda nesse livro. A gente começa falando sobre engajamento cultural a partir aqui de um breve contexto, tá? E um breve histórico, em que nós vemos ou diagnosticamos uma crise cultural da igreja. O que é isso? Tim Keller, ele está partindo do ponto de vista aqui da igreja norte-americana, né? Então ele começa a identificar lá nessa igreja, não, na verdade nos Estados Unidos, uma mudança cultural. A exemplo da igreja norte-americana, então, né, a igreja brasileira, ela também está cheia aí de debates internos que foram muitas vezes, em muitos casos, levantados pelas mudanças que a gente tem visto na cultura ao nosso redor. Veja se não é assim mesmo. Existem questões acerca da autoridade da Bíblia. Tem ou não tem? A gente ouviu outro dia, né? O pessoal falando aí que a Bíblia precisava ser reinventada, reescrita, aí teve um outro que falou numa conotação até que boa, mas o pessoal já entendeu errado e partiu para cima dele. Então existe esse debate aí sobre a autoridade da Bíblia. Depois tem uma outra questão da justificação pela fé, da maneira de conduzir o culto, do papel do homem e das mulheres, dos métodos de evangelismo, várias questões, né, que são levantadas aí como debate nas igrejas. E por baixo dessas questões, muitas vezes tem essa pergunta de como que os cristãos devem se relacionar com a cultura que nos cerca. Então, a gente vê aí, né, o Tim Keller diagnostica isso nos Estados Unidos, e a gente pode pensar isso aqui no Brasil também. Você tem um monte de debates e por trás deles, muitas vezes, por trás de questões relativamente simples, aparece essa pergunta aqui, ó, como os cristãos devem se relacionar com a cultura? É uma pergunta fácil de responder, a gente vai explorar aqui algumas possíveis respostas, mas pensa aí, se não é isso mesmo, né, que às vezes motiva muitos desses debates. E, além disso, gente, desse contexto nosso de debates, existe todo um histórico em que, desde o século passado, aí, a gente tem visto grandes mudanças culturais no Ocidente. O Ocidente sempre foi majoritariamente cristão, né? E isso vem mudando muito. Em geral, né, a gente aponta aí, os estudiosos apontam a popularização, né, das filosofias humanistas como a causa das mudanças, ou o avanço do romantismo, né? Aquela ideia de que o que você sente é o que importa, então não tem muito por que ter objetividade e tal, aquela coisa, né? E até mesmo as novas realidades sociais, como a forma como a gente se organiza, a maneira como o trabalho, né, acontece no mundo com as tecnologias que a gente tem, isso também acaba causando uma mudança cultural, é verdade, e no fim, o fato é que esses 3 fatores de mudança aí acabam contribuindo para isso aqui, ó. O mundo que os cristãos do Ocidente haviam conhecido, no qual a cultura pendia na direção do cristianismo tradicional, não mais existia.
Gente, quais são as implicações disso, né? De que a cultura não pende mais na direção de um cristianismo tradicional? As implicações é que até a forma de você comunicar acabou mudando. Porque antes, se você chegasse para alguém, né, e expressasse alguma visão de pecado, a pessoa iria entender, né? Isso, se você pensar aí no século passado, a maioria das pessoas não iriam questionar a ideia do certo e do errado, né? Hoje, no entanto, algumas décadas já, na verdade, mesmo no Brasil a gente vê isso, se você perguntar sobre certo e errado, muita gente já vai questionar e vai dizer, não, mas como assim certo e errado? O que são essas categorias? As coisas ficaram borradas. Então, essa mudança, né, ela vem nessa direção. Os cristãos tradicionais, o cristianismo tradicional não é mais a força, né, que está ali no pano de fundo da cabeça das pessoas. Isso é muito interessante. E aí Tim Keller aponta, né, a postura do que ele chama de pietismo. O que é essa postura, gente, diante dessa crise cultural ou no meio dessa mudança cultural que acontece? Você tem algumas frases do tipo, tentar melhorar a cultura não é um objetivo apropriado para os cristãos, ou então aquela ideia, né, que ficou bem clássica aí, em que nós somos um bote salva-vidas e um mundo naufragado. O que importa é a evangelização e o discipulado individual. Você percebe que até existe uma verdade nessa frase aqui, né, do bote salva-vidas, mas é uma ilustração incompleta do que nós somos e também é uma ilustração que acaba passando por cima, né, da compreensão do papel da cultura na preparação para o evangelismo e no próprio processo de discipulado. Porque é o seguinte, muito bem que você diga que é muito importante a evangelização e o discipulado individual. É verdade. No entanto, a preparação para o evangelismo, a forma como as pessoas vão receber a mensagem, ela tem muito a ver, né, com o que as pessoas vêm ouvir, com a imaginação que essas pessoas têm dentro de si, né, na sua formação, porque ela recebe da cultura diversas influências, diversas fontes. Então, você ser indiferente em relação à cultura, né, e ser ingênuo quanto ao papel da cultura na preparação para o evangelismo e para o processo de discipulado, acaba pesando contra, né, essa ideia aí de que a gente só tem que se importar com a evangelização e o discipulado e parar de pensar a cultura. Mas essa é uma postura bastante antiga, ela já não é mais a postura mais fortemente, né, popularizada, até porque se a gente não pensar deliberadamente sobre a nossa cultura, o Thiago falou isso na última aula, né? Se a gente não parar para pensar na nossa cultura, nós simplesmente nos conformaremos a ela. Gente, isso é inevitável, sem nem perceber o que está acontecendo. Isso é inevitável e eu ouso dizer que aconteceu isso aí, inclusive, com a igreja brasileira. A gente vê muitas igrejas que antes, evangélicas, né, que antes tinham essa postura mais indiferente em relação à cultura, hoje se adaptaram tanto a ela, né, que nem perceberam. Então, o Tim Keller fala dessa postura do pietismo, que era mais comum no início do século passado nos Estados Unidos e algumas décadas para frente no Brasil, na verdade. E aí depois ele comenta sobre o surgimento dos modelos, né? E o que é o surgimento dos modelos? A gente tem, então, os neocalvinistas, né, que vem pensando sobre a forma de se engajar com a cultura. E depois a gente tem outros grupos, né, como a direita religiosa, que acaba utilizando o termo cosmovisão, que é um termo muito caro para os neocalvinistas, e aí aplicando isso a uma pauta mais política, né? Aí a gente tem um movimento de espiritualidade, que são aquelas grandes igrejas que acabam atraindo as pessoas que estão em busca de espiritualidade, né? Você tem muito disso, como uma mensagem que a gente fala às vezes mais diluída, né? Bom, é um modelo que tenta dialogar com a cultura. E aí a gente tem ainda, né, o movimento da igreja emergente ou da igreja missional, e enfim. O fato é que muitos dos modelos históricos, né, que foram desenvolvidos aí durante muitos anos, que buscam relacionar Cristo à cultura, estão sendo redescobertos, experimentados, revisados e discutidos. Então é preciso a gente ter esse pano de fundo aqui, gente, para a gente começar a olhar para cada um dos modelos, tá? Existe uma mudança cultural em curso, isso é inegável. O Ocidente não é mais tão cristão quanto era,
A gente pode até falar que na Europa já existe uma sociedade pós-cristã, nos Estados Unidos, né, caminhando para isso, e aqui no Brasil existem reflexos, né, dessas duas mudanças que aconteceram lá. E aí a gente tem essa postura que sempre foi uma postura clássica, que ainda tem umas marcas muito fortes, né, com algumas posturas isolacionistas, né, de algumas igrejas que a gente vê no Brasil, mas que vem perdendo a sua força aí, porque outros modelos, né, vão sendo recuperados e repensados e rediscutidos do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui. Então, a igreja começa a ter as suas respostas culturais, né? E um dos caras mais importantes aí para isso é o Niebuhr. Ele é um dos primeiros, se não for o primeiro, a sistematizar de uma maneira mais consistente alguns modelos, algumas respostas possíveis que a igreja pode dar à cultura, né? Algumas formas que cristãos se relacionam com a cultura. Então, ele identifica 5. O primeiro seria um modelo que ele chama de Cristo contra a cultura, né? Um modelo de afastamento, tá? Depois a gente tem um modelo de o Cristo da cultura, que seria no extremo oposto, né? É uma acomodação da cultura, a cultura, né? Da igreja à cultura. E aí a gente tem ainda o Cristo acima da cultura, que seria um modelo sintético, um modelo que tenta, teoricamente, ali, olhar para o que a cultura fala, para o que a filosofia do nosso tempo, para o que o espírito do nosso tempo fala, né? E tentar sintetizar isso com o evangelho. Aí a gente tem ainda Cristo e cultura em paradoxo, então meio que você vai sustentar duas coisas ao mesmo tempo ali, né? Duas coisas até opostas ao mesmo tempo. E por fim ele identifica o modelo de Cristo transformando a cultura, que é um modelo mais conversionista ali, né? A gente entende que é preciso haver uma transformação, nem afastamento, nem acomodação, nem uma síntese e nem um dualismo, né? Sustentar duas coisas contraditórias ao mesmo tempo. Na verdade, existe uma transformação. E o que o Tim Keller fala? Ele fala que cada modelo traz consigo um tema ou uma verdade bíblica orientadora que ajuda os cristãos a se relacionarem com a cultura. Olha que interessante, gente. Não é mesmo assim que acontece? Às vezes a gente está lá discutindo, né, com um amigo que tem uma visão política diferente da gente. E aí ele fala muito, né, da gente ter liberdade, pluralidade, etc. Só que ele não fala nada da gente cuidar, né, das pessoas mais vulneráveis e tal. Aí a gente tem um outro amigo que é o contrário. Ele fala muito da gente cuidar das pessoas, dos mais pobres e tal, mas ele fala muito pouco aí dessas outras ideias. Então ele não dá ênfase numa outra coisa que é muito importante e que tem muita verdade. E é isso que acontece com os modelos também, né, das respostas culturais da igreja. A gente vai explorar isso em detalhes, mas a verdade é que existem temas bíblicos, verdades bíblicas, em cada um dos modelos. Como é que você não consegue pensar, né, num verso que diga aí que nós devemos nos afastar ou sermos separados do mundo? É muito fácil pensar em versos que falem isso, depois pensar no Cristo da cultura, né? Esse é o mais difícil aqui, esse modelo é até rejeitado por alguns pensadores aí depois que o Niebuhr escreveu. O D.A. Carson, por exemplo, né, rejeitou esse modelo como antibíblico enquanto ele reconheceu todos os outros. Mas se você pensar, por exemplo, Cristo acima da cultura, né? Tentar olhar para o que a cultura faz e falar assim, não, isso é fruto da graça comum, vamos olhar isso pelo prisma do evangelho, né? Tomás de Aquino tentou fazer isso. Então, assim, você vê que cada um deles expressa alguma verdade, tá? Mas esses modelos em si mesmos são insuficientes. Bom, dado o panorama aqui, o Tim Keller propõe 4, tá? O modelo transformacionista, o modelo da relevância, o modelo contracultural e o modelo dos 2 reinos. Gente, muito importante a gente perceber aqui que todos os modelos são incompletos, tá? E talvez até por esse fato, eles são úteis. Porque quando a gente trabalha com tipos ideais, gente, por exemplo, quando a gente fala assim, esse cara aqui é de direita, esse cara aqui é de esquerda. Ninguém é perfeitamente de direita ou perfeitamente de esquerda, né? Até porque essas definições também são meio borradas. Aqui, quando a gente está estudando os modelos, a gente está fazendo uma teorização sobre a realidade, tá? Então, não pense que a gente vai ficar enquadrando as pessoas aqui dentro simplesmente. Não é essa a ideia do Tim Keller, tá? Mas o lance é que esses modelos ajudam a gente, né, a pensar sobre verdades e temas bíblicos que podem estar mais bem expressos em um modelo do que em um outro. É como se alguns modelos tivessem algumas forças e algumas fraquezas, outro modelo tem outras forças e outras fraquezas, e na verdade, dentro da proposta de uma igreja centrada, a gente quer se enriquecer com tudo isso.
certo? Então, vamos trabalhar modelo por modelo aí. Prometo que a gente vai fazer isso de forma suficientemente detalhada, mas rápida também, para a gente não se perder no nosso tempo. Então, o primeiro modelo aí é o modelo transformacionista, né? O que esse modelo diz, gente? Ele frisa muito que os cristãos devem exercer as suas profissões. Então, você que é professor, você que é, não sei, pintor, serralheiro, você que é motorista, você deve exercer a sua profissão a partir de uma cosmovisão cristã. Ou seja, existe uma forma distinta de você fazer essas coisas, tá? Então, existe uma forma distinta de você ser professor que te marca como um professor que faz isso a partir da visão, da cosmovisão cristã. E aí, esse modelo se baseia nessa ideia, né, de que o senhorio de Cristo é sobre cada área ou esfera, né, como Kuyper, que é um dos componentes aí, né, desse modelo, definiu. Então, como Cristo, ele reina sobre cada esfera da vida, os cristãos devem pensar e agir caracteristicamente como cristãos. Eles fazem isso porque todo comportamento cultural pressupõe um conjunto, pelo menos implícito, de crenças religiosas. Então, a ideia é que não existe neutralidade. Você faz as coisas a partir de um conjunto de crenças, né, religiosas, e, portanto, se você é cristão, você deveria buscar uma forma, né, de fazer todas as coisas a partir de uma compreensão cristã. Então, é basicamente isso que fala aí, né, o modelo transformacionista, ou esse é o centro dele. Gente, eu vou ser sincero aqui com vocês. Tem umas 3 ou 4 páginas do livro aqui, tá? Para cada modelo. Não dá para a gente exaurir, né? Não dá para a gente acabar com o tema aqui, mas já vai te dar uma boa noção. Se você precisar saber mais e caminhar um pouquinho mais fundo, aí tem livro, a gente pode conversar, etc, etc, tá bom? Só para os mais ansiosos aí. Mas, enfim, espero que tenha ficado claro para vocês aqui, né? Que o modelo transformacionista, ele parte de um ponto de partida, que é você é caracteristicamente, distintamente cristão e não existe neutralidade. Isso é muito importante. Então, os neocalvinistas aqui, né, são parte, depois a gente tem um pouco da direita cristã, aquilo que se chamou de reconstrucionismo, teonomismo. Gente, existe grande diferença de afiliações políticas, né, de tendências políticas, de engajamento, da forma de engajamento, os modelos, e até diferenças teológicas grandes, tá? Entre esses 3 grupos que o Tim Keller classificou dentro do modelo transformacionista. Mas ele colocou 3 grandes pontos aqui que são comuns a todos. Primeiro, esses proponentes enxergam que o trabalho secular, né, entre aspas, como forma de servir a Cristo, do mesmo modo, é uma forma de servir a Cristo do mesmo modo que o ministério da igreja. Então, é a valorização do trabalho que a gente faz, né, em pé de igualdade com o trabalho do ministério da igreja. Depois, existe um alto valor, existe essa tendência de conferir alto valor aos cristãos que se sobressaem no trabalho e adentram esferas de influência. Então, é aquela ideia de você olhar para os cristãos que estão em posições, né, dentro aí de todas as esferas, tá? Então, você vai, por exemplo, né, valorizar aquele cristão que joga futebol, por exemplo, chegou no ápice lá do futebol. A gente vai valorizar aquele cristão que, dentro do seu campo de estudo acadêmico, né, faz tudo de forma distintamente cristã, mantém ali a sua fé e chegou, né, a altos níveis aí. Então, existe essa tendência. E ainda existe essa crença aqui, né, na verdade, essa afirmação de que o secularismo e a sua pretensa neutralidade é o principal problema. Por quê? Porque ele enfia goela abaixo nas pessoas uma certa visão de mundo, sem reconhecer que isso é uma visão de mundo. Então é como se ele fosse injusto, né? Ele muda as regras do jogo. Ele fala assim, não, ninguém pode impor aqui uma visão de mundo, a gente tem que ser neutro. Só que, como isso não é possível, ninguém é neutro, eu estou impondo a minha cultura para você sob a máscara da neutralidade. E isso é um grande problema. Essa é a visão do modelo transformacionista. Mas quais os problemas, né, que esse modelo aponta? Então a gente tem, primeiro, essa ideia de cosmovisão que acaba sendo muito cognitiva, né? Ou seja, muito voltada ali para o intelecto, uma coisa muito teórica, tá? Depois,
ele geralmente é marcado por uma certa depreciação da igreja. Por quê? Porque você fica olhando muito para a questão da transformação cultural e do que os cristãos fazem, né, nas suas profissões, e acaba passando por cima aí do ministério da igreja como algo tão importante assim. Então isso é um risco que corre também, tá? Dentro do modelo transformacionista. Depois você tem a ideia, né, de uma propensão ao triunfalismo, à justiça própria e à confiança excessiva, tanto em sua capacidade de entender a vontade de Deus para a sociedade, quanto em colocá-la em prática. Olha que perigo, né? É como se você achasse que você conseguiu entender a verdade de Deus para a gente, para a forma como a gente deve se relacionar com a sociedade, né? E mais, você está tão bem treinado que você é capaz de exercer isso plenamente. Então, é um risco se você realmente acha isso, que você acaba caindo aí no triunfalismo, nesse ativismo muito forte, com muita confiança em si mesmo. E aí tem ainda um problema que é esse valor excessivo à política, né, como meio de mudar a cultura. Isso é mais evidente em alguns grupos dentro aí do modelo transformacionista do que em outros, tá? E aí geralmente não reconhece os perigos do poder. Então, existe uma contribuição muito importante aqui do modelo transformacionista, imagino que você já deva ter percebido, que é essa ideia, né, de que não existe uma neutralidade e de que nós podemos agir de forma bastante característica como cristãos, e mais, nós nos engajamos com a cultura de uma maneira a transformá-la. Então, essa é uma contribuição muito legal. No entanto, ainda existem também esses problemas que se deve evitar e corrigir, e em defesa, né, desse modelo, que eu pessoalmente gosto muito, os principais pensadores aqui desse modelo, eles têm visto e revisto essas posições todas, né? Tem feito uma crítica interna muito interessante. O próprio Tim Keller aponta isso. Depois, gente, a gente tem o modelo da relevância. Aqui dentro cabe uma grande pluralidade aí, né, de grupos, e muitos vão até discordar de serem enquadrados dentro do modelo da relevância. Mas o ponto é que o que une todos eles é essa visão mais positiva da cultura. Ou seja, eles acham que Deus, ele trabalha, né, redimindo os movimentos culturais, né, a cultura, que não tem nenhuma relação explícita aí com o cristianismo. Então, por exemplo, Cristo trabalha em todos os movimentos da filosofia, né, pela asserção da unidade da ordem mundial, em movimentos éticos, pela abnegação, pelo cuidado do bem comum, em questões políticas, pela saúde, pela justiça. Então, isso não são só coisas boas, isso são obras do Espírito diretamente, obra do Espírito de Deus. Então, é meio que uma visão muito positiva. Então, existe aqui essa diferenciação desse modelo, né? Para esse modelo, o cristianismo é compatível de modo fundamental com a cultura circundante, ou seja, não é radicalmente diferente, tá? Então, Deus está atuando em ambos ali e você tem uma compatibilidade muito grande. Bom, exemplos aí, né? Teologia liberal, teologia da libertação, aquela questão de sintetizar a ética da cultura com a ética do evangelho, né? E aí a gente tem essas características. Em geral, esse modelo são otimistas em relação às tendências culturais, tem grande destaque para o bem comum, para o desenvolvimento humano, e raramente mencionam aí alguma cosmovisão. Por quê? Porque não tem tão forte em si, né, aquela ideia de uma vida distintamente ou caracteristicamente cristã. Os limites são bem mais borrados aqui, tá? E a teologia liberal seria, claro, um extremo, mas a gente tem nuances aqui dentro do modelo da relevância. Nem tudo, do jeito que eu falei aqui, ainda mais nós presbiterianos, né, já vamos descartar esse modelo. Não é bem isso, a gente quer se enriquecer e aprender com ele também, até porque existem muitas nuances. Mas lá no extremo, sim, você vai ter uma base teológica já muito problemática, né, muito distante aí, até mesmo do cristianismo tradicional e ortodoxo. Bom, a gente tem então essa ideia de reinventar o ministério da igreja para que ele seja mais pertinente e mais pertinente à cultura e ao contexto local. Então, isso é uma contribuição interessante. E a gente tem aí, então, pouca distinção entre a maneira que cada cristão deve agir e o modo, né, em que a igreja deve operar como instituição. Então, essas duas coisas aqui acabam também ficando muito borradas, né? O cristão no seu dia a dia e a igreja como instituição acaba sendo a mesma coisa, tá? Não tem muita diferença. Quais problemas desse modelo? Bom, primeiro problema é que você se adaptar tão rápido à cultura
toda vez que a cultura muda, você fica ultrapassado, certo? Porque você vive de se adaptar à cultura. Isso é um problema. Um outro, você tem uma atitude muitas vezes aberta demais em relação à doutrina. Não tem nenhum apego à doutrina, só aquelas coisas mais básicas, aquelas afirmações menos polêmicas, né? E aí você também acaba caindo, né, num grande perigo aí de ter uma base doutrinária muito fraca. Com certa frequência, a força motriz, né, das igrejas, nesse modelo, ela não é dirigida para o ensino do evangelho e a busca por conversões, mas a produção das artes, os projetos de serviço, a busca de justiça. Então, ele identifica muito fortemente nesses 3 pontos aqui a atividade da igreja e do cristão e acaba, então, não se dirigindo àquilo que, de fato, né, Cristo e os apóstolos todos instruíram a igreja a fazer. E é especialmente nesse modelo que a singularidade da igreja cristã começa a ficar desfocada. Ou seja, qual que é a diferença da igreja cristã e de um grupo que faz, né, boas obras, ou um grupo que tenta melhorar o mundo, um grupo que tenta... Qual a diferença? Entende? Então, a gente tem nesse modelo aqui essas características. Depois, gente, prometo que nós vamos dar uma pausa aqui, tá? Antes da gente fazer uma síntese, um quadro aqui, resumo de tudo isso. Mas vamos comigo mais um pouquinho. Depois a gente tem um modelo contracultural. Bom, o nome já diz, né? Esse modelo, ele é bem negativo quanto à cultura. Se o modelo da relevância era super positivo, vendo tudo belo, beleza, as tendências são boas, é Deus que está guiando e tal, o modelo contracultural já não. Ele é bem negativo. Ele fala assim, não, o mundo não tem jeito, cara. Ele é o reino do império, dos poderes, dos mercados capitalistas, dos governos opressores, ou outros sistemas, né, que esmagam o povo e que mantêm os poderes dos seus líderes e tal. Não tem esperança. Né? Esse modelo contracultural, ele meio que vai na direção aí de uma separação muito forte. Né? Ele enfatiza a igreja como um tipo de sociedade contrastante com o mundo. Gente, existe ou não existe verdade aqui? Existe. A questão é que a ênfase excessiva nesse tema bíblico do contraste que a igreja tem com o mundo, ele acaba gerando um monte de outros problemas que a gente já vai ver. Então, o modelo contracultural, né? Ele não enxerga Deus trabalhando redentivamente por meio de movimentos culturais fora da igreja. Então, às vezes, contribuições muito positivas, né? Por exemplo, o fim da escravidão. Muitos movimentos culturais, né, pelo fim da escravidão, não são necessariamente cristãos, ou apenas cristãos. E como é que você dá conta disso? Como é que você dá conta, dentro do modelo contracultural, do bem que há no mundo, do bem que há, né, em alguns movimentos aí, por exemplo, que são até avessos ao cristianismo? Como é que você dá conta disso? As pessoas mais do modelo transformacionista, né, mais próximas de uma visão reformada até mais clássica aí, vão falar da graça comum e, portanto, vão começar a enxergar, né, sim, a ação de Deus, não tanto quanto o modelo da relevância, mas também não tão pouco quanto o modelo contracultural. Então, você percebe aqui, né, a nuance, a distinção entre os modelos? Esse modelo, a gente poderia resumir, né, ele chama a igreja a não se concentrar na cultura e na busca de formas para ser relevante, para alcançar ou transformar. Na verdade, a igreja não deveria se concentrar no mundo e pronto. Então, esse é uma tônica do modelo contracultural. Eles lançam críticas muito fortes contra a igreja conservadora, contra a igreja histórica liberal, né, e contra a nova e mega igreja evangélica. Então, são críticas aí de diversos tons, e eles insistem que, em vez de tentar mudar a cultura, a igreja precisa seguir a Cristo fora do acampamento, né? Então, é ir com Jesus até o pobre, o marginalizado, e aí, muitas vezes, essas igrejas vão acabar formando comunidades muito independentes, né? Muito voltadas ali para si, para tentar uma forma de vida muito contrastante com a cultura. Então, aí, alguns exemplos de proponentes, né, ou de grupos aí, movimentos que poderiam se encaixar aqui. Muito bem. Problemas desse modelo. Indevidamente pessimista quanto à probabilidade de mudança social, né? Então, basicamente, ele diz que não dá para mudar a sociedade, e isso, bom, as evidências apontam que não é bem assim.
Depois, ele tem a tendência de demonizar os empreendimentos modernos, os mercados capitalistas, o governo, né? Ele tenta fazer uma resistência localizada e tal. E essa tendência de demonizar as coisas, ela é problemática, sabe? É claro que existem, sim, muitos problemas em tudo isso, mas você se distanciar e você entender que não há por que se relacionar com os empreendimentos modernos, né, com o mercado capitalista, com o governo, com essas outras instâncias da sociedade, você entender que não tem por que se relacionar, pode ser um grande problema, pode te causar um isolamento, pode fazer com que diversos males na sociedade, né, cresçam muito porque você não estava lá para fazer alguma coisa contra, sabe? Então, uma postura problemática nesse sentido. Não dá valor suficiente à inevitabilidade da contextualização. Olha, isso aqui é sensível, gente. Lembra que a gente falou lá no começo, e que o Thiago falou na outra aula? É inevitável que a cultura mude você, molde, forme você e a igreja. Então, se você falar assim, não, a gente vai ser sempre contra a cultura, você vai deixar de perceber como a cultura já está te mudando e te mudando. Interessante, né? Então, uma comunidade cristã necessariamente se relaciona e se adapta à cultura que é a certa. E o modelo contracultural acaba não dando valor suficiente para isso, né? Não visando isso aí. E aí depois a gente tem essa tendência de minimizar as doutrinas da justificação e do sacrifício reconciliatório de Cristo, né? Então você fica muito focado em evidenciar uma cultura que seja um contraste, né? E aí você acaba não vendo que o que Jesus fez ali, né? No seu sacrifício reconciliatório, ele tem a intenção de que as coisas se consertem. E como você fica só pensando no contraste e achando que o mundo todo é ruim, você não vê isso, né? Você não vê o efeito da obra de Cristo nesse sentido de consertar as coisas, de renovar as coisas. E aí, por fim, até sem intenção, né, a gente pode acabar minando aí, diminuindo aí a ênfase e a habilidade da igreja em evangelizar, né? Porque afinal de contas você não vai ter efetividade, você não vai mudar a cultura, então, enfim, tem um pouco dessa tendência aqui. Último modelo, antes de uma breve pausa nos slides aqui para a gente respirar, tá? Muita informação, né? O modelo dos dois reinos. Gente, esse modelo é bastante interessante, ele não é tão conhecido, mas vamos direto ao ponto dele aqui, ó. O rótulo, né, dos dois reinos originou-se do ensino básico que Deus governa toda a criação por meio do reino comum, então no qual as pessoas agem pela revelação natural, e do reino redentor, no qual os cristãos são governados por revelação especial. Só para fazer aqui o contexto dos termos, tá? Revelação natural, gente, é tudo que se pode conhecer de Deus, do bem, do belo, da verdade, através da natureza, através da cultura, do cotidiano e etc. E a revelação especial seria as escrituras, né? A tradição da igreja. Essa é a revelação especial, é uma coisa que Deus disse ali mais diretamente ao povo da sua aliança. E aí, o rótulo dos dois reinos, né, esse modelo, ele vem com essa ideia de que Deus governa a criação como se fosse com uma mão e com a outra, né? Com uma mão por meio do reino comum e com a outra mão por meio do reino redentor, que seria a igreja. Olha que interessante esse modelo. Ele incentiva muito os cristãos a ter profissões seculares, né? Ele não usa esse termo, secular, mas aqui só para a gente entender o que isso quer dizer. Então, incentiva muito você a agir em diferentes campos aí de trabalho. E os cristãos não devem buscar, olha que diferença do modelo transformacionista, né? Que também valorizava as profissões. O modelo dos dois reinos, ele diz que a gente não deve buscar maneiras caracteristicamente cristãs de realizar tarefas comuns. Tem até um exemplo interessante, né? Ele fala assim, não existe um encanamento cristão. Então, o que um encanador faz de diferente? Né? Um encanador cristão faz diferente do que um outro encanador. E aí ele aplica isso para várias áreas, né? E aí tem uma ingenuidade aqui, né? Você pode até falar assim, que não existe uma maneira distintamente cristã de realizar essas tarefas mais comuns, mas aí como é que você responde, né, ao fato de que, sim, os cristãos muitas vezes fazem coisas diferentes das outras pessoas, né, em áreas que são um pouquinho mais complexas.
E agora, no exemplo do encanamento, é muito simples, né? Realmente, você não vai fazer o cano virar uma curva a mais só porque você é cristão, né? Não é nesse nível de influência aí que o cristianismo aparece, né? O seu cristianismo como cristão, quando você está exercendo sua profissão. Mas, se você estiver falando, por exemplo, né, de um professor, talvez nas nuances do trabalho do professor ali, a sua atenção para um aluno que tem problema, né, pode vir diretamente dessa sua ética cristã que é baseada no outro, em fazer ao outro o que você gostaria que fizessem a você. Certo? E aí? Não é uma maneira distintamente cristã? Então, negar isso é meio problemático, né? Mas o modelo dos dois reinos ele tem uma visão ali que tende para isso, tá? Não usar muito a palavra cosmovisão e tal. Então você vê que ele é diferente do transformacionista, embora às vezes eles se pareçam também. Ele difere dos outros em sua visão do Estado secular. Então, ele afirma certa neutralidade do Estado, do mercado, do mundo comercial. Então, essas coisas existem de forma neutra, não possuem tendências idólatras, né, da cultura na sua estrutura, na sua formação, como os transformacionistas diriam. Então, você vê que ele também tem mais uma diferença aqui. E aí, eles são cuidadosos quanto ao triunfalismo e ao otimismo. E ele demanda expectativas limitadas e sóbrias, né, do quanto a cultura pode refletir o reino de Deus. Isso é uma contribuição muito importante mesmo, porque se isso aqui é uma fraqueza lá no modelo transformacionista, aqui no modelo dos dois reinos é uma força. Por quê? Fundamentalmente, o reino comum é limitado no que ele pode expressar sobre Deus. Por quê? Porque você precisaria da revelação especial para dar um passo além. Entende? E isso é muito interessante, é uma contribuição muito legal para a gente pensar as nossas expectativas quanto ao que a cultura pode trazer de bem. Quais são os problemas, então? Você tem aí um peso e um crédito à função da graça comum grande demais, maior do que a própria Bíblia confere, tá? Então, você falar que, poxa, Deus colocou a sua graça em todas as coisas, é verdade, mas depende do quanto você quer falar nisso aqui, né? Depois, muito do bem social é atribuído erroneamente à revelação natural, quando ele é fruto da introdução do ensino cristão das culturas mundiais. O que quer dizer isso? A pessoa dentro do modelo dos dois reinos, da igreja, vai acabar olhando muitas vezes, por exemplo, para a abolição da escravidão, né? E falar assim, tá vendo? É a graça comum operando aí, as pessoas entenderam que a escravidão era ruim. Entenderam como? Pela revelação natural. Pronto. Mas, na verdade, se você olhar as bases históricas para esse movimento, você vai ver que ele começa muito fortemente com um ensino distintamente cristão. Quando Paulo fala lá para Filemon, né, que ele deveria receber Onésimo e que eles eram iguais em Cristo, né, e quando ele lança essas bases, ele está colocando, introduzindo na cultura elementos que não existiam. E com base em quê? Com base no entendimento distintamente cristão de que as pessoas foram criadas por Deus e de que as pessoas têm um valor e carregam em si a imagem de Deus. Gente, isso era inexistente no mundo antigo. Ninguém pensava assim. Nem o romano, nem o grego, nem nenhum outro grupo, nenhuma outra religião. E isso lança as bases para a ideia de direitos humanos, por exemplo, né? Que depois ela é muito desenvolvida nessa Europa cristã. E aí você acaba não olhando para o quanto essa influência direta dos cristãos, da revelação especial na cultura, realmente mudou a cultura, e você acaba pensando que tudo isso é obra aí da revelação natural, da graça comum. Então, uma ingenuidade, talvez, né, do modelo dos dois reinos. Depois, ele implica ou ensina que é possível o ser humano ser conduzido por bases religiosas neutras. Então, é como se você pudesse viver de uma forma bastante neutra, e aí você vai formando e escolhendo as suas filiações, mas, em princípio, você agiu de forma neutra. Isso a gente não acredita, né? Na verdade, as evidências mostram que não é assim. E aí, ele produz uma forma de quietismo social, né? Ou seja, a instituição igreja acaba não fazendo muito para transformar ou para se engajar com a cultura. A instituição igreja, tá? Por quê? Porque ele separa muitas coisas, né? O reino comum e o reino redentor. Então, separou demais, você acaba não tendo muita troca, muita interação. E aí ele também contribui para uma hierarquia muito elevada entre clérigos e leigos, né? Ou seja,
quem trabalha no ministério acaba fazendo parte do reino redentor, que é tido como algo mais elevado, né? Porque tem aí a revelação especial. Enquanto que quem é leigo, né? Acaba, como todos nós aqui, praticamente, acaba se sentindo aí, poxa, eu não sou tão crente assim, né? Você se sente meio para baixo aí, por quê? Porque você só faz parte do reino comum e nem tanto do reino redentor, né? Então, isso é uma fraqueza desse modelo. Bom, antes da gente olhar aqui por que todos esses modelos estão certos e por que todos estão errados, eu queria fazer uma breve pausa aqui com vocês. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma questão para colocar, ou se até aqui a gente acompanhou e está tudo bem. Me digam aí. Davi. Fala comigo. Ei, Rei Davi. Grande Rui. Ô, Rei Davi. Tudo bom, Gabriel? Diga lá, Gabriel. E a família linda, beleza? Tudo bem, graças a Deus. E aí, pra ele? Opa, que estudo tremendo, hein? Deus abençoe, Davi. Amém. Você trouxe muito conhecimento para a gente aí. E nessa explicação que você está dando por cada item da cultura, né? Uhum. E aqui eu estou vendo uma das cartas de Paulo ao Filipenses, o modelo da cultura real, né? Uhum. Que o Rei Jesus quer para nós, né? A gente vai ver, Rui, agora, nesses próximos slides aí, uma proposta dentro do que o Tim Keller fala, da gente aprender com esses modelos, entender o que as pessoas, né, que pensam dessas formas todas, encontraram de verdade nas escrituras e na relação com a cultura, e o que a gente poderia, então, fazer, de certa forma, uma junção. Vai ficar muito claro, mas obrigado pela contribuição. A gente tem que sempre olhar, sim, para as escrituras, até porque tudo que o Tim Keller escreveu aqui, né, ele colocou também inúmeras referências, né, das escrituras, de bases teológicas, e só não ficou claro aqui porque eu estou tentando usar uma forma didática aí, né, de exemplificar as diferenças entre cada modelo. Mas muito bom a gente ser bereano, né, Rui? Dá uma olhada lá na... Valeu, hein? Deus abençoe. Carta. Mas o modelo está aí na pastoral de Paulo, né? Filipenses, né? Tá aí, claro. Que Deus nos ajude, né? Amém. Peguei o exemplo do Galileu. Amém. Do grande Galileu. Até porque não é fácil, né? Não é fácil, mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda, né? Amém. Tempo difícil aí, meu Deus do céu. Só o Galileu para socorrer. Valeu, campeão. Valeu. Deus abençoe a tua família linda. Amém. Gente, então, se não existe mais nenhuma questão ou dúvida, eu vou voltar aqui para a gente continuar. E a gente está com a seguinte pergunta. Por que todos os modelos estão certos, em alguns pontos, e errados? Veja, os modelos, né, a ideia de modelos, de tipos ideais, ela já é inadequada logo de cara, tá? Por que ela é inadequada logo de cara? Simplesmente porque algumas pessoas vão se conformar bem a um tipo, a um modelo, talvez você tenha se identificado muito com um modelo aí, outras pessoas não, elas vão falar, nossa, mas eu concordo meio que com quase tudo aqui, né? Então, existe, gente, como eu falei lá no começo, uma certa incapacidade dos modelos teóricos de refletirem a realidade. A realidade não se encaixa em quadros, em caixinhas, que nem a gente faz aqui, né? É muito mais complexa, nuançada, dinâmica, mutável do que esse slide meu aqui, né? Mas, o ponto é que a gente pode olhar, a partir dessas perspectivas desses modelos, para algumas verdades que talvez elas ficassem, alguns temas que talvez ficassem obscuros, se a gente não fizesse essa análise teórica. Gente, além disso, o que acontece é que muitas das pessoas, né, que propõem esse modelo são mais reflexivas, e essas pessoas acabam aprendendo e temperando muito as suas visões a partir do que outros falam. A gente pode ver isso em diversos indivíduos, né? O Tim Keller cita vários aqui, que tiveram a sua filosofia e prática, né? Não se enquadrando em um modelo único ou em um extremo do modelo, tá? E isso por si só já mostra, né, como a gente é capaz, sim, de aprender e de agir de forma dinâmica dentro aí desses modelos. E ainda, a gente tem alguns desafios, né? Um caminho adiante de nós aí. Quais desafios a igreja tem, gente? Bom,
Hoje a gente pode ver na sociedade uma certa incapacidade da igreja ser porta-voz dos anseios da comunidade mais ampla. Isso é muito diferente, por exemplo, né, lá da época de Roma, em que basicamente a igreja cristã se tornou o grande porta-voz aí dos anseios dos pobres, dos marginalizados. Hoje a gente não tem uma identificação, né? A igreja acaba não sendo a voz que fala em nome de todo mundo. Então, tem essa questão. Ainda que no Brasil, a gente ainda tem muito ainda a igreja sendo porta-voz, né, dos anseios da comunidade mais ampla, mas é um desafio. Depois, a gente tem uma incapacidade até de se comunicar com a comunidade mais ampla, outro desafio. E até, gente, esse aqui é doído, né? O fracasso de exibir um modo de vida diferenciado. Quantas vezes os cristãos são criticados, né, por não serem de fato diferentes? E essa crítica é muito importante. É muito importante que a gente ouça dos nossos vizinhos, dos ateus, por exemplo, né, que nós não estamos vivendo de acordo com os padrões que a gente deveria viver, que a gente mesmo diz que deveria viver. É importante porque isso é como se fosse um puxão de orelha de Deus feito pelas pessoas que nem mesmo creem nele. Esse fracasso de ser diferenciado é algo que a gente precisa olhar para encontrar um caminho que vá para frente aí, no sentido de se engajar bem com a cultura. Os diagnósticos básicos, gente, de cada modelo são corretos e essenciais, tá? Então, em cada modelo você tem essa verdade bíblica, mas eles são incompletos por si só. Então, por consequência dessa incompletude deles, os tratamentos que cada um vai dar, né, eles são admiráveis, são bons, são necessários, mas eles acabam sendo desequilibrados. Um exemplo, se você é contra a cultura, você vai fazer um diagnóstico de um mundo com uma cultura que se desvia de Deus. É um diagnóstico correto. E aí você faz um tratamento. Devemos nos separar desse mundo. Só que aí você dá tanta ênfase nisso que você se desequilibra e acaba não dando nenhuma ênfase no engajamento, na mudança, na valorização das profissões e tal e tal. Percebe? Então, um modelo equilibrado seria muito importante. E para a gente pensar num modelo equilibrado, a gente precisa fazer duas perguntas sobre a cultura, que vão dar dois eixos para a gente aí, ó. Primeira pergunta é: você é pessimista ou otimista com relação à mudança cultural? Ou quanto pessimista você é e quanto otimista você é? Não dá só para descrever em termos de um ou outro, né? Às vezes você é um pouco pessimista, às vezes você é um pouco otimista, você está mais perto do centro ali. Enfim, esse processo, né, da cultura mudar, gente, a gente está falando aqui de mudança, então esse processo de mudança da cultura ele é muito complexo, ele nunca é curto, ele nunca é fácil, mas a cultura é um produto da história, gente, e não só das ideias. Então ele tem uma certa inércia, né, a cultura, isso é um produto da história. A tendência, gente, olha isso, de cada modelo é ser otimista demais ou pessimista demais sobre a mudança cultural. Precisamos pensar a gradação que a gente dá. Depois, uma segunda pergunta é a cultura, se ela é redimível ou se ela está totalmente perdida. E aí, a gente tem aí, então, né, as contribuições dos modelos. Exemplos. O modelo dos dois reinos. Ele sublinha muito a bondade da criação física, a força da imagem de Deus, né, da imago Dei em todos os seres humanos e a graça comum de Deus a todas as pessoas. Isso você tira da Bíblia. É uma contribuição do modelo dos dois reinos elaborar em cima disso. Depois você tem o modelo transformacionista, que ele realça os efeitos mais profundos da queda, nos ídolos presentes no cerne de cada cultura. Então, o modelo transformacionista, né, ele vai falar muito ali, poxa, existem certos ídolos e a gente precisa identificar esses ídolos na cultura, sabe? E isso é fruto do pecado, é fruto da queda. Então, também é um tema muito bíblico. Aí a gente tem ainda a influência, né, do modelo contracultural. Ele enfatiza a forma da redenção de Deus por meio de um povo separado. Isso não é um tema bíblico, gente, que Deus separa um povo e através desse povo ele abençoa as nações, mas é um povo distinto do restante. Então, é uma contribuição muito importante desse modelo contracultural. E ainda o modelo da relevância, né? Ele dá muito valor à restauração que Deus faz na sua criação, na cura das nações, ele dá valor na ressurreição dos mortos, né? Nessa ideia de que as coisas estão em movimento e Deus está fazendo isso também para além da igreja, né? Ele meio que nos dá uma esperança da redenção da cultura, que é uma esperança boa.
e que pode ser encontrada, né, no drama ali, principalmente da cruz e dos eventos subsequentes ali. E o que a gente precisa, então, para equilibrar os modelos? Buscar recursos na teologia bíblica. Então, embora a doutrina da criação, né, mostre a boa qualidade do trabalho, das vocações que a gente chama seculares, né, e ofereça um desenvolvimento, uma visão para o desenvolvimento da cultura, a doutrina da queda vai advertir a gente contra uma utopia. Percebe? Então, equilibrar bem os temas aí. Você tem a criação, né, como um tema importante, que é uma doutrina que vai mostrar para a gente algumas verdades. Depois você tem a queda. Então não adianta você só ficar dando foco aqui na criação e esquecer da queda. Uma das tendências dos modelos é essa. É você dar muita ênfase num dos elementos da grande narrativa bíblica e esquecer de outro. Né? Então, existem aprendizados em cada um dos pontos aí da teologia, da nossa narrativa maior da Bíblia, né, que essa teologia bíblica cuidadosa poderia resgatar. Então, gente, para a gente fazer um quadro aqui, né, que ajude a finalizar tudo isso, a gente poderia colocar um primeiro eixo, em que numa ponta você tem pouca visão da graça comum, o mundo está perdido, né? E aqui lá em cima você tem uma visão muito forte da graça comum. Então, existe muita graça comum no mundo. Depois você tem um outro eixo, que seria o eixo mais ativo, né? Esse lado aqui, uma visão mais ativa no ato de influenciar a cultura. Então, você deliberadamente vai tentar influenciar a cultura. E do outro lado, você vai ter uma passividade quanto à sua influência na cultura. Lá no meio, você teria a fusão das perspectivas, uma proposta do Tim Keller aí. E aí ele coloca cada um dos modelos, né, dentro desses dois eixos. O modelo dos dois reinos, então, ele é muito passivo no ato de influenciar a cultura e ele é muito cheio da graça comum. Por isso mesmo é o modelo mais otimista aí que a gente tem, né? Então você tem a vertente reformada do modelo, a vertente luterana do modelo. Aí depois você tem o modelo da relevância, né? Na verdade, o modelo da relevância é ainda mais otimista, porque ele não só é pleno da graça comum, de entender que Deus está fazendo todas as coisas, como ele também se engaja muito, ele é muito ativo na ideia de influenciar a cultura, porque ele acredita que os cristãos, né, vão fazer isso e vão trazer essa restauração do mundo e tudo mais. Então, a gente tem aí a teologia da libertação, por exemplo. Você tem uma identificação muito grande aí com movimentos políticos até, né, aqui, que você é muito ativo no ato de influenciar a cultura, então você acaba indo muito também para a política, como forma de mudança. Aí você tem aqui os protestantes mais liberais, né? Aí tem a ideia da igreja emergente também, que foi uma tentativa de não cair nesse movimento aqui das pessoas em busca de espiritualidade, né? Das mega-churches que acabam se adaptando demais à cultura. Aí o movimento da relevância fala assim, não vamos nos adaptar tanto, mas ele acaba sendo ingênuo com outras questões. Enfim, ele está aqui, ó, nesse eixo. Muita graça comum, muita atividade de influenciar a cultura. O modelo transformacionista também está aqui nesse eixo, né, de vir na atividade de influenciar a cultura, e aí você tem alguns que são mais e outros que são menos focados, né, nessa atividade de influência. O neocalvinismo está aqui mais perto, né, de um equilíbrio. Depois você tem o modelo contracultural, com todos os seus exemplos. Né? O Amish aqui é um exemplo muito interessante. Quem já ouviu falar daquela comunidade Amish nos Estados Unidos? Que os caras vivem como se fossem 1700, de charrete e tudo mais, não se misturam, não acreditam que o mundo tenha muita salvação, né? E são muito passivos quanto a influenciar a cultura. Basicamente não dialogam com ninguém, simplesmente contraculturais. A gente tem outros movimentos aí que são aqui dentro, mais nuançados, mais graduados. Nenhum dos extremos é bom, gente. A ideia é a gente buscar uma centralidade aprendendo com a excelência humilde, né? Então, até por isso, um pouco mais de passividade, por causa da humildade, mas que o foco não está na passividade, ela está distante, percebe? Do que o centro. O centro está aqui focando na excelência e na humildade. Aqui, a gente tem a ideia do bem comum, né? Da gente buscar a transformação social, justiça, etc, etc. Isso é bom, desde que você não caminhe muito para o extremo. Depois, uma cosmovisão diferenciada. É muito difícil você escapar da ideia de que você, como cristão, deve ser distinto do resto. Então, é uma contribuição fundamental.
mas ela acaba também, né, justamente por existir uma diferença, ela acaba também sendo um pouquinho mais pessimista aqui com relação às mudanças culturais. Por quê? Porque o cristão tem um papel, né, muito importante e necessário aqui na cultura. A gente não pode simplesmente deixar a cultura a si mesmo. Então, por isso, tem que ser um pouco mais ativo no ato de influenciar a cultura. E mais, a igreja como contracultura, né, ela é uma comunidade que mostra diferenças ou não? Então, aqui no modelo da relevância, né, você está mais distante disso. Mas é um ponto muito importante. A igreja também se mostrar como uma sociedade diferente. Esse quadro aqui é muito legal, gente. Depois de tudo que a gente falou, ter ele na cabeça é muito, muito bacana. Buscar aqui essa fusão das perspectivas, trazendo boas ideias do bem comum, da cosmovisão diferenciada, da igreja como contracultura e de uma excelência humilde. Tá? E é isso o que nós temos de proposta para a fusão das perspectivas. Para isso, nós temos aí algumas dicas, né? Vamos dizer assim, no Tim Keller, eu vou passar rapidamente, que a gente já está chegando em 1 hora aqui. Mas, basicamente, ele vai dizer aqui, gente, nós devemos buscar ativamente uma certa centralidade. Isso é interessante, né? Para a gente não cair em nenhum extremo. Depois, ele fala para a gente identificar a estação em que a gente se encontra. Por quê? Porque ele reconhece que os diferentes países e as localidades onde as igrejas estão, elas vão ter uma relação com a cultura distinta. Por exemplo, ele fala que a estação do inverno, né, é quando você tem uma hostilidade muito grande com relação à cultura, sabe? Então a cultura briga muito com a igreja ali no lugar onde você está. Depois você tem uma primavera, né, que seria a igreja sob ataque e perseguida, mas ela ainda continua crescendo. Então, como por exemplo na China, né? Ela é perseguida, ela está sob ataque, ela tem uma hostilidade da cultura, mas ela cresce, ela apresenta frutos, enquanto que no inverno ela não apresentaria frutos nenhum, né? Ela está em hostilidade e não apresenta nenhum fruto, nenhum crescimento. Depois você tem o verão, que ele descreve como sendo a igreja aliada, né? Ela é tida em alta conta pela sociedade, então as pessoas gostam dos cristãos e tal, e aí a gente se sente bem à vontade, assim, na cultura, né? Então é uma estação que a gente pode estar. E depois disso ele ainda fala do outono, que é onde a gente se encontra hoje no Ocidente, né? Principalmente nos Estados Unidos e a Europa, aí, mas também no Brasil. A gente está cada vez mais marginalizado numa cultura pós-cristã, e aí a gente tem que buscar novos caminhos para fortalecer, né, as nossas características inegáveis e evangelizar de modo cativante. Então, identificar corretamente a estação que você está é muito importante para você entender para qual tendência das perspectivas você vai, ou como é que você vai temperar essa fusão das perspectivas que você está montando dentro da sua igreja. Tim Keller fala para a gente seguir as convicções, né? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a gente não deve simplesmente tentar realizar uma união perfeita de todos os modelos. Olha o que ele fala, né? Por que será que cada um de nós tende a se sentir mais à vontade com um dos modelos? Ele acredita que está muito ligado aos nossos dons e chamados particulares, né? Então, seguir as nossas convicções não necessariamente, ou não é em si mesmo uma coisa ruim. Talvez isso simplesmente expresse as nossas particularidades, né? E aí, por isso, se você estiver buscando o centro e identificando corretamente a estação que você se encontra, dar alguma ênfase maior em um ou outro ponto, né, pode ser simplesmente fruto de você estar seguindo aí suas convicções, o que vai te tornar bastante coerente. Depois, lembrar da diferença, né, entre organizado e orgânico. O que é isso, né? É aqui você entender que existe o trabalho do cristão, que é um negócio orgânico, no meio da sociedade, do cristão mais individualmente, e existe o trabalho organizado da igreja cristã. Para você não confundir, sabe? É importante você ter as duas coisas na mão ali. O cristão deve algumas coisas, né? A igreja com I maiúsculo, né, age de uma forma mais orgânica, mais desestruturada ali, com a contribuição de cada indivíduo, de cada cristão nas suas posições? Sim, mas também existe uma igreja organizada e institucional que também contribui como instituição. Então, não borrar as duas visões, né, é muito importante também para a igreja pensar quem ela é e o que ela faz.
E aí, por último, tem um ponto muito importante, que é você agir e não reagir, né? Se a Tirene estivesse aqui, ela ia gostar muito disso, que ela sempre fala disso. Que é você não buscar a sua visão mais específica simplesmente em reação a outra. Mas você fazer isso deliberadamente, né? Reflexivamente. Então, isso é muito importante. E aí ele coloca 4 pontos. Evite a arrogância. Por que evite a arrogância? Porque às vezes a gente sai de um modelo, né, que a gente estava muito lá no extremo, sem perceber, aí a gente começa a ler, a estudar, a se relacionar com outras pessoas, e a gente acaba achando, né, que a gente sabe agora descobrir uma verdade superior. Gente, isso aqui, nossa, às vezes eu sou culpado disso. Peço perdão aos irmãos, se em algum momento eu fui assim com algum de vocês em alguma discussão, mas é que a gente se apaixona, né, por uma visão, por uma teologia, e acaba vendo demais os defeitos da outra, né, e fica sem nuance na nossa visão. Então, evitar isso, sabe? Depois, evitar culpar, né, que seria você olhar para um outro grupo de cristãos, ou você sair de um grupo que era mais imaturo, que isso acontece também, né? E aí você culpar aquele grupo, né? Você falar que, poxa, as pessoas fizeram isso intencionalmente, são fanáticos, são fracos, são isso, são aquilo. E aí você acaba fazendo um trabalho que é contraproducente aí para o evangelho, né? Ficar culpando as coisas. Então, tentar apagar a sua história pessoal, né? Na hora de analisar os movimentos ou as igrejas, é muito importante para você não ficar apaixonado demais pela coisa, sabe? E não cair no erro também de você generalizar demais a sua história. Às vezes a sua história dentro de um modelo ou dentro de uma certa igreja, né, ela é diferente de outras pessoas. Depois ele ainda fala, evite a frustração, né? Se você faz parte de uma igreja ou denominação que não partilha do modelo cultural da sua preferência, pode acabar causando um efeito muito radicalizador em você, né? Talvez você empurre, você vá para uma outra visão, mais próximo dos seus posicionamentos, né? E a ideia é que você não se torne aqui uma fonte muito grande de conflito e não fique focando demais nisso, né? Um proponente muito rígido aí na sua abordagem porque você está frustrado com algum desalinhamento que você tem dentro ali da sua comunidade, etc. E por fim, evitar essa ingenuidade, né? De achar que a cultura não vai mudar você, não vai mudar a igreja, não vai influenciar e não vai exigir da gente um diálogo reflexivo e responsável, né? Então essa ingenuidade, ela não é boa, ela é muito comum naquela postura pietista, né, que a gente citou lá no começo, e ela de fato não produziu nada bom, só distanciamento, isolamento e incapacidade, né, de atuar com as mudanças. Então, tá aí não uma fórmula, né, mas a contribuição do Tim Keller para que a gente una todas essas perspectivas de engajamento cultural e, com isso, caminhe de forma mais equilibrada e bíblica. Ele diz, muito obrigado, acessem lá no nosso site do River College, essa aula vai para lá, junto com esse material também, as referências, e eu fico à disposição para qualquer dúvida ou questão. Sei que a gente passou do tempo, então por isso também quero fazer a oração para liberar, e depois eu fico à disposição aí de quem ainda quiser. Tá bom? Para o compartilhamento aqui. Vamos orar? Desculpa aí ter passado um pouquinho do horário, tá? Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama muito, o Senhor renova suas misericórdias a cada manhã, nos chama para mais perto do Senhor, faz novas todas as coisas, não desiste da gente, mesmo com toda a nossa ineficiência, com toda a nossa imperfeição e com toda a nossa fraqueza, nosso pecado. O Senhor tem misericórdia da gente, nos perdoa, nos atrai para perto, vem nos buscar. O Senhor morreu por nós quando ainda éramos pecadores, é o que a tua palavra diz, nos chamou para ser seu povo, demonstrou o seu amor por nós. Muito obrigado por isso. E muito obrigado por essa aula, Senhor. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado pelo Tim Keller e todos aqueles que pensaram e escreveram sobre todas essas coisas. Muito obrigado, Senhor, pela vida da nossa igreja, dos nossos irmãos ao nosso redor, que têm estado conosco nessa missão de participar também da tua missão no mundo, Pai. Muito obrigado. Pedimos
Que o Senhor nos conduza em meio a todas essas complexidades da relação da igreja com a cultura e em meio às complexidades do próprio entendimento nosso e dos nossos irmãos, como lidar com as diferenças e tudo mais. Pai, nos ajuda a sermos enriquecidos pelas perspectivas do outro, a termos essa qualidade, Senhor, de ouvir, de sermos abertos, de entendermos tudo biblicamente, de sermos fiéis ao Senhor e equilibrados em tudo, Senhor, buscando o centro e buscando a Tua vontade, sabendo discernir o tempo, sabendo discernir o momento, o contexto que nós estamos, a ênfase que precisamos dar, e também, Senhor, não sendo perfeccionistas demais, mas confiando em última instância e em primeiro lugar no Senhor e não em nós mesmos. Nós pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém? Davi. Amém. Amém.